Uma nação com uma carteira vazia, mas uma lista de desejos cheia de armas. A China está ativamente armando o Paquistão com armas de destruição em massa. Islamabad afirma que a Índia representa uma ameaça existencial para eles. E a única resposta, aparentemente, é mais notícias. E adivinha quem está ajudando eles? O irmão de ferro do Paquistão, a China. A mensagem por trás dessa postura também é bastante clara. Se o Paquistão não pode vencer no campo de batalha, tentará vencer através de chantagem nuclear. E isso não é novidade. A China acabou de fazer uma jogada chocante contra o mundo. O Pentágono acabou de lançar um relatório de ameaças globais para 2025 e a China está no topo da lista. Mas desta vez, não é por causa de seu enorme acúmulo militar ou tecnologia de ponta. É porque eles estão literalmente entregando armas nucleares modernas e letais ao Paquistão. Sim, para o mesmo Paquistão que estava à beira de uma guerra total com a Índia há apenas algumas semanas. O mesmo Paquistão que teve que implorar ao Fundo Monetário Internacional, não uma ou duas vezes, mas 25 vezes separadas ao longo de seus 76 anos de existência, apenas para evitar um colapso econômico total. O mesmo país que ainda abriga e financia grupos terroristas, grupos responsáveis por mais de 20 ataques mortais em pelo menos 10 países diferentes. Na verdade, de acordo com este mesmo relatório do Pentágono, mais de 2.500 cidadãos paquistaneses foram mortos em ataques terroristas apenas em 2024. E não vamos esquecer, os próprios líderes paquistaneses nunca perdem a chance de ameaçar abertamente o uso de armas nucleares. Literalmente, todas as vezes que as tensões aumentam com a Índia, cada confronto de fronteira, cada briga diplomática, cada troca acalorada, você ouvirá altos funcionários paquistaneses lançando casualmente ameaças nucleares. Neste ponto, praticamente se tornou um hábito deles. Mesmo quando a economia do Paquistão vai à falência e a comunidade internacional hesita em dar-lhes mais dinheiro, eles convenientemente começam a lembrar o mundo de suas armas nucleares, chantageando sutilmente que se a economia deles entrar em colapso, essas armas nucleares poderiam facilmente cair nas mãos erradas. Quer dizer, pense nisso. Vários países ao redor do mundo enfrentaram colapso econômico. Apesar da intervenção do Fundo Monetário Internacional, vimos isso no Sri Lanka, Bolívia, Romênia, até mesmo na Grécia. No entanto, de alguma forma, o Paquistão continua sobrevivendo, até mesmo recebendo outro resgate do Fundo Monetário Internacional de 1,5 bilhão apenas este mês, em seu 25º resgate. Faz você se perguntar: como o Paquistão de repente consegue pagar por jatos de combate de quinta geração e tecnologia nuclear avançada da China? Neste vídeo, veremos como a Índia recentemente chamou o blefe nuclear do Paquistão, expondo como quase todo o seu arsenal militar, fornecido pela China, falhou miseravelmente em apenas uma noite de ataques com mísseis. O que talvez explique por que a China agora está injetando ainda mais armas avançadas no Paquistão, tentando desesperadamente salvar a face e manter seu aliado à tona, mesmo que isso signifique nos empurrar perigosamente perto de algo tão assustador quanto a Terceira Guerra Mundial. Agora, este vídeo definitivamente não é amigável para anunciantes de acordo com o algoritmo do YouTube, e é por isso que precisamos da sua ajuda. O YouTube tem o hábito de restringir vídeos que falam sobre guerra. Mas essa é a realidade do mundo em que vivemos. Então, se você puder nos fazer um grande favor e clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo, isso ajuda muito o vídeo. Nós apreciamos você. Então, você provavelmente já sabe que tudo isso começou com um ataque terrorista na Índia. 2 semanas depois, a Índia lançou a Operação Sindoor, que literalmente significa vermelhão, um pó vermelho brilhante. E, fiel ao seu nome, pretendia deixar uma marca clara. O exército indiano usou mísseis de precisão e bombas inteligentes para atingir 9 bases terroristas profundamente dentro do Paquistão. E o Paquistão ocupou a Caxemira se sentindo humilhado e pressionado a responder. O Paquistão rapidamente lançou a Operação Banyan e Marsus como seu próprio contra-ataque. Por 3 dias seguidos, de 7 a 10 de maio, todos prenderam a respiração, enquanto esses 2 rivais nucleares trocavam fogo de uma maneira que nunca haviam feito antes.
O Paquistão até disparou mísseis balísticos de sua série Raft através da fronteira, juntamente com centenas de drones turcos e chineses. A Índia respondeu com força, lançando outra rodada de devastadores ataques de precisão, mas desta vez eles atingiram diretamente 11 bases militares paquistanesas em todas as 4 províncias. Em apenas uma noite, os ataques da Índia eliminaram quase 20% de toda a capacidade de combate aéreo do Paquistão. Agora, eliminar várias grandes bases aéreas militares de um país armado com armas nucleares não é exatamente fácil. Então, naturalmente, os relatórios iniciais pareciam bons demais para ser verdade. Pessoas ao redor do mundo começaram a se perguntar: como a Índia conseguiu realizar algo tão grande tão rapidamente? Bem, quando os especialistas começaram a investigar os detalhes, todos perceberam o quão perigosamente dependente o Paquistão é da tecnologia militar chinesa. Acontece que mais de 82% das armas importadas e equipamentos de defesa do Paquistão vêm diretamente da China. E todas essas bases aéreas paquistanesas que a Índia visou estavam repletas desses supostos sistemas de defesa chineses avançados. No entanto, de alguma forma, apesar de ter toda essa tecnologia chinesa protegendo suas bases, o Paquistão não conseguiu interceptar sequer um único míssil ou drone. Por exemplo, o sistema de defesa de mísseis HG-9 deveria ser o equivalente chinês do S-300. O Paquistão havia ativado completamente essas baterias quartel-general Nine e estava tentando desesperadamente interceptar os ataques indianos. Mas adivinha o quê? Nenhum míssil foi abatido, nenhum alvo foi protegido. Até mesmo os caças J-10C da China, altamente divulgados, aqueles que a China gosta de promover como aeronaves de ponta da 4ª geração e meia, acabaram não entregando absolutamente nada quando mais importava. De acordo com relatórios de inteligência de código aberto, o Paquistão perdeu pelo menos 8 jatos F-16, 4 jatos JF-17, além de vários outros ativos militares de alto valor. Somando tudo, estamos falando de perdas do Paquistão em torno de 4 bilhões de dólares em apenas 2 rápidas rodadas de ataques. Além disso, é importante ressaltar que logo após os primeiros ataques da Índia aos campos terroristas, o Paquistão ficou absolutamente furioso. E como sempre, seus líderes rapidamente começaram a fazer ameaças nucleares novamente. Mas desta vez, a Índia não apenas os ignorou, eles desmascararam abertamente a ameaça nuclear do Paquistão. Durante aquelas segundas rodadas de ataques que mencionei anteriormente, a Índia mirou diretamente em 2 instalações ligadas à energia nuclear dentro do Paquistão. Uma delas era a base aérea de Nurkan, um local que você esperaria estar entre os locais mais fortemente guardados e seguros do mundo. Mas adivinha o que aconteceu? Nenhum dos avançados sistemas de defesa construídos pelos chineses no Paquistão conseguiu interceptar os mísseis que se aproximavam ou proteger este local extremamente crítico. Um ataque como este é incrivelmente humilhante para qualquer país, mas especialmente para um país armado com armas nucleares como o Paquistão. Mas então, apenas para adicionar um pouco de sal às feridas, o ministro da Defesa da Índia, Rajnath Singh, pediu publicamente que a Agência Internacional de Energia Atômica, a Vigilante Nuclear Global, inspecione o arsenal nuclear do Paquistão. Ele questionou abertamente se o Paquistão era mesmo capaz de proteger com segurança suas armas nucleares, basicamente sugerindo que o mundo precisa reconsiderar seriamente se o Paquistão deveria mesmo ter armas nucleares. Afinal, se a Índia pudesse romper tão facilmente a segurança nuclear do Paquistão, imagine o que grupos terroristas ou insurgentes poderiam conseguir fazer. E então, temos o incidente das Colinas Karana, que é ainda mais suspeito. Relatórios rapidamente começaram a surgir, sugerindo que um dos ataques de mísseis da Índia pode ter realmente atingido uma instalação subterrânea de armazenamento nuclear. E o que acontece a seguir torna tudo ainda mais preocupante. Apenas um dia após o ataque, toda a região foi atingida por um terremoto de magnitude 4.7, seguido por mais 2 terremotos menores nos próximos 2 dias. Quer dizer, esses poderiam ter sido apenas terremotos naturais? Ou isso foi o rescaldo de algo nuclear acontecendo subterrâneo? Honestamente, ninguém sabe ao certo ainda. Mas aqui está o que nós sabemos. Houve relatos confiáveis de vazamentos de radiação. O Paquistão evacuou silenciosamente as aldeias próximas, e um avião especializado em detecção nuclear dos Estados Unidos da América foi visto circulando e escaneando a área pouco depois.
O Paquistão até trouxe às pressas várias remessas de emergência de boro, um químico que é literalmente usado para conter a radiação nuclear. Junte todas essas pistas, e fica bastante claro que algo sério, provavelmente nuclear, realmente aconteceu lá embaixo. Se isso for verdade, o último recurso do Paquistão, suas armas nucleares, pode ter sofrido um grande golpe. Logo após esse incidente, um cessar-fogo entrou rapidamente em vigor. E uma vez que a poeira baixou, era hora de descobrir o que exatamente aconteceu e quão grave realmente foi o dano. E acredite em mim, a autópsia pós-guerra não foi bonita, nem para o Paquistão e certamente não para a China. Descobriu-se que quase metade do equipamento militar chinês de alta qualidade e caro do Paquistão teve um desempenho muito ruim, e a outra metade nem sequer funcionou quando realmente importava. Apenas um dia após o segundo ataque da Índia, um cessar-fogo prevaleceu. Logo, a poeira assentou. E agora, era hora da autópsia pós-guerra. E vamos apenas dizer que não estava bonito para o Paquistão ou a China. A China, por exemplo, teve um despertar rude. Há anos, eles têm se promovido agressivamente como um fornecedor global de armas, tentando competir com os likes dos Estados Unidos, da América e da Rússia. Mas após a Operação Sindur, os resultados de combate no mundo real pintaram uma imagem totalmente diferente. Agora, o mundo inteiro estava vendo a tecnologia militar chinesa em ação. E vamos apenas dizer, não parecia bom. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando os generais paquistaneses começaram a apontar se os instrutores chineses realmente fizeram seu trabalho corretamente, ensinando suas tropas a manusear todo esse suposto equipamento de alta tecnologia. Enquanto isso, na China, comentaristas nacionalistas começaram a contra-atacar, alegando que não havia nada de errado com suas armas. Era apenas que as forças paquistanesas eram incompetentes e não conseguiam usá-las corretamente. Assim, o jogo de culpas havia começado. Neste ponto, o Paquistão finalmente começou a perceber o quão perigoso era depender quase inteiramente de um único fornecedor de armas. Após o cessar-fogo, insiders revelaram que durante reuniões de alto nível, alguns oficiais de defesa paquistaneses realmente sugeriram diversificar suas fontes de armas. Eles realmente começaram a pensar em comprar mais tecnologia ocidental, embora boa sorte com isso, dado as sanções internacionais e a política. Ou talvez explorar outros fornecedores como a Turquia, apenas para evitar serem prejudicados novamente pelas armas chinesas. Mas o primeiro comando da capital rapidamente percebeu que não podiam se dar ao luxo de deixar seu estado fantoche mais valioso escapar. Então, eles imediatamente começaram a bajular o Paquistão novamente, prometendo a eles equipamentos militares ainda melhores. Literalmente, dentro de dias após o anúncio do cessar-fogo, surgiu a notícia de que a China estava acelerando as entregas de jatos de combate stealth de próxima geração para o Paquistão, especificamente o Shenyang J-35A. Originalmente, o Paquistão nem mesmo deveria receber esses caças stealth até pelo menos 2027 ou mais tarde. Mas agora, Pequim acelerou a entrega em pelo menos 6 meses, com o primeiro lote esperado para o início de 2026. É surpreendente pensar que um ataque terrorista à Índia poderia eventualmente acabar catapultando o Paquistão para um clube de elite de países que operam jatos de combate stealth de 5ª geração. Mas espere, tem mais! Se não fosse pelo recente relatório de ameaças do Pentágono, talvez nem tivéssemos percebido que a China está ajudando tão ativamente o Paquistão a acelerar a modernização de seu arsenal de armas nucleares. Agora, ainda não sabemos exatamente que forma está tomando essa ajuda que eles estão fornecendo. Pode ser assistência com controle de danos e atualizações de segurança após o incidente de Karana Hills. Ou, muito mais perigosamente, a China pode realmente estar fornecendo diretamente tecnologia nuclear moderna e designs de ogivas atualizadas para o Paquistão. Mas o que sabemos com certeza, de acordo com a avaliação do Pentágono, é que a liderança militar do Paquistão está priorizando armas nucleares como nunca antes. Mesmo com corrupção desenfreada, uma economia à beira da morte e violência terrorista generalizada, a modernização nuclear permanece no topo absoluto de sua agenda. Mas por que exatamente a China está fazendo tudo isso? Quero dizer, o que Pequim realmente ganhou ao armar o Paquistão até os dentes? Especialmente quando o próprio Paquistão parece estar se desintegrando? Bem, na verdade parece que ganhou bastante. Primeiro e acima de tudo, o Paquistão é o estado fantoche definitivo da China para manter a Índia permanentemente distraída.
Ao fornecer continuamente ao Paquistão tecnologia militar avançada, a China garante que a Índia nunca possa se concentrar apenas na China como rival. Em vez disso, a Índia tem que desviar enormes recursos e atenção para a sua frente ocidental com o Paquistão. A história é a prova de que essa estratégia funcionou maravilhosamente para a China. Uma jogada estratégica clássica para manter seu potencial rival preso em conflitos locais, para que eles nunca tenham a chance de desafiá-lo diretamente em um palco maior. Pergunte a qualquer general indiano e eles dirão imediatamente que o cenário de pesadelo absoluto é uma guerra em duas frentes. A China atacando do norte, através do Himalaia, enquanto o Paquistão lança simultaneamente um ataque do oeste. Este cenário de pesadelo parecia perigosamente real durante a Operação Sindur. Mesmo que as forças chinesas tenham permanecido quietas ao longo da fronteira do Himalaia, apenas a possibilidade de elas entrarem forçou a Índia a permanecer constantemente alerta em seu flanco leste, enquanto lutava ativamente contra o Paquistão no oeste. Em segundo lugar, a China obtém uma oportunidade perfeita para testar em campo suas últimas armas, basicamente presenteando-as ao Paquistão e observando como elas se saem contra os sistemas fornecidos pela Índia e pelo Ocidente. A Operação Sindur foi praticamente um teste real para a tecnologia militar chinesa. Drones, mísseis, jatos de combate, todos testados pelas forças paquistanesas contra os caças Rafale franceses da Índia, drones Harop israelenses e sistemas avançados de defesa aérea S-400 feitos na Rússia. Você pode apostar que os engenheiros chineses estão dissecando os resultados. Vamos apenas dizer que se o míssil PL-15 teve um desempenho inferior, a China pode ajustar seu design ou orientação com base nesses dados de combate. Se o bloqueio indiano confundiu os radares chineses do Paquistão, a China trabalhará em sistemas mais resistentes a interferências. Pequim estava essencialmente usando o Paquistão como cobaia para melhorar seu próprio arsenal, mas essa estratégia acabou dando muito errado. A China pensou que um ou dois sistemas poderiam ter um desempenho inferior, mas acabou que tudo falhou. Os drones, mísseis, defesa aérea e mais. E agora, várias nações estão ou cautelosas ou se recusando completamente a comprar armas fabricadas na China. Na verdade, a recuperação de um míssil PL-15E, fabricado na China, completamente intacto, atraiu a atenção de países como Estados Unidos, Japão, Canadá, Austrália, França, Reino Unido e muitos outros. Esses países estão extremamente interessados em analisar esses destroços para descobrir exatamente o que a tecnologia de mísseis chinesa pode e não pode fazer. Neste ponto, pode ser tarde demais para a China se recuperar deste dano à reputação, o que explica por que eles imediatamente jogaram o Paquistão para debaixo do ônibus, acusando abertamente o exército paquistanês de incompetência, em vez de admitir que seu próprio equipamento falhou miseravelmente. Terceiro, e isso é realmente importante, ao aumentar a dependência do Paquistão, a China ganha uma enorme influência sobre toda a região sul-asiática. Economicamente falando, o Paquistão já está preso na teia da China através do corredor econômico China-Paquistão, uma enorme rede de projetos de infraestrutura no valor de mais de 60 bilhões de dólares. Basicamente, o Paquistão agora está profundamente endividado e financeiramente ligado a Pequim. E no lado militar, o Paquistão está a caminho de se tornar 100% dependente da China. Os principais tanques de batalha do Paquistão são os veículos de transporte, 4 chineses. A marinha dele usa navios de guerra e submarinos chineses. A força aérea dele em breve terá jatos stealth chineses. E seus programas de mísseis e nucleares dependem da tecnologia chinesa. Isso significa que sempre que há tensão entre a Índia e o Paquistão, a China pode influenciar diretamente os eventos, controlando o fluxo de suprimentos críticos, munição, peças de reposição e até mesmo inteligência via satélite para o Paquistão. Isso também garante que o Paquistão nunca estará em posição de se opor seriamente à China em qualquer questão. Não que o Paquistão já tenha realmente enfrentado a China, mas agora isso é garantido. Quer dizer, basta olhar como o Paquistão se mantém silencioso sobre a situação dos muçulmanos uigures na região de Xinjiang, na China. Recentemente, ultrapassamos 1 milhão de inscritos. Desde então, fomos inundados com e-mails, nos fazendo perguntas e pedindo conselhos sobre como crescer um canal no YouTube. Mesmo que eu tente responder a todos os e-mails, às vezes eles consomem muito tempo, ou fazem a mesma pergunta que eu já respondi antes. É por isso que decidimos colocar todos os meus conselhos sobre o YouTube em um único treinamento intensivo totalmente gratuito.
Então, se você é alguém interessado em começar seu próprio canal no YouTube, pode se inscrever neste treinamento intensivo clicando no link na descrição ou escaneando o código Quick Response na tela. Lá, compartilharei com você tudo o que precisa e responderei a qualquer pergunta que você tenha sobre o YouTube sem rosto. Então se inscreva agora, porque infelizmente meu treinamento intensivo de vídeos no YouTube é como uma chamada no Zoom, então é limitado a apenas 100 pessoas. Agora de volta ao vídeo, mas não podemos esquecer que um relacionamento com o Paquistão pode se tornar mortal, até mesmo para a China. Ao entregar armas nucleares modernas e capacidades militares avançadas, a China corre o risco de encorajar o exército do Paquistão, fazendo-os se sentir mais confiantes para provocar e desafiar a Índia de maneira mais agressiva, contando com o apoio de Pequim para respaldá-los. E isso aumenta seriamente o risco de guerra. Lembre-se, tanto o Paquistão quanto a Índia possuem armas nucleares. Então, até mesmo um pequeno conflito tem o potencial de se transformar em um desastre nuclear de grandes proporções. A China pode pensar que pode manter as coisas sob controle através de sua influência em Islamabad. Mas quando o intenso nacionalismo e os instintos de sobrevivência entram em ação, todas as apostas são canceladas. Se uma guerra nuclear algum dia eclodisse no Sudeste Asiático, o impacto humanitário seria catastrófico em escala global, potencialmente puxando outras grandes potências para o conflito também. Mesmo durante a Operação Sindur, você podia claramente sentir a preocupação do resto do mundo. A própria China optou por agir com muito cuidado, aderindo principalmente ao apoio secreto como inteligência via satélite, em vez de se juntar abertamente ao lado do Paquistão. Porque a verdade é que, mesmo Pequim não quer uma guerra nuclear bem ao lado, ou o caos total do Paquistão se tornando um estado falido. Para a China, isso seria um pesadelo absoluto, algo que eles definitivamente querem evitar a todo custo. Em segundo lugar, ao investir tanto dinheiro e recursos no Paquistão, a China não está apenas exportando armas, mas também importando instabilidade. Quanto mais projetos e trabalhadores chineses existem no Paquistão, maiores se tornam os alvos para os grupos militantes locais. Insurgentes do bloco, por exemplo, veem abertamente a China como uma exploradora de sua região e regularmente lançam ataques contra o pessoal e comboios chineses. Apenas em 2024, militantes mataram 7 cidadãos chineses em um atentado suicida que visava um ônibus cheio de trabalhadores chineses, causando uma séria dor de cabeça diplomática entre os dois países. Incidentes como este criam sérias fricções. Na verdade, até mesmo o relatório de ameaças do Pentágono aponta claramente que os ataques terroristas, especificamente direcionados aos trabalhadores chineses, se transformaram em um grande ponto de tensão entre a China e o Paquistão. E se a segurança do Paquistão continuar a se deteriorar, o que, vamos ser honestos, parece provável neste ponto, então os trabalhadores e investimentos da China no país podem se tornar alvos ainda maiores no futuro. Então, toda essa configuração acaba se tornando uma espada de dois gumes, que é mortal não apenas para a Índia, mas também para a China. Ainda assim, parece que Pequim está disposta a correr esse risco, porque para eles, os benefícios superam os perigos. A China provavelmente acredita que pode manter o Paquistão sob controle estrito através de alavancagem econômica e influência diplomática, prevenindo qualquer colapso total. Eles também estão apostando que a Índia, plenamente consciente dos riscos de escalada nuclear, sempre se conterá de empurrar o Paquistão para o limite. Embora, após o ousado ataque da Índia perto de um local sensível a nuclear, como as Colinas Karana, até mesmo a China possa estar reconsiderando o quão segura essa suposição realmente é. Para a elite militar do Paquistão, a generosidade da China é basicamente uma tábua de salvação. Diferente de acordos com os Estados Unidos da América ou resgates do Fundo Monetário Internacional, os acordos de armas de Pequim não vêm com palestras sobre terrorismo, democracia ou direitos humanos. Eles simplesmente vêm com um empréstimo de juros altos, um aperto de mão e muitas condições obscuras anexadas. Os generais paquistaneses podem realmente se sentir encorajados ao ver como a China se prontificou rapidamente para atualizar e reabastecer seu arsenal falho. Claro, essas armas chinesas tiveram um desempenho constrangedor durante o combate recente. Mas ei, eles estão recebendo substituições novinhas em folha, então eles aceitarão isso de bom grado. Mas para os cidadãos paquistaneses comuns, o envolvimento da China é como uma sentença de morte.
O país deles está financeiramente falido e constantemente dependente de resgates do Fundo Monetário Internacional, resgates que forçam as pessoas comuns a pagar impostos mais altos e lidar com o aumento dos preços. E aqui estamos nós, assistindo seus líderes gastarem bilhões a mais em jatos e armas nucleares, em vez de comprar comida, construir hospitais ou consertar sua economia em colapso. Críticos paquistaneses, pelo menos os poucos corajosos dispostos a se manifestar, apontam claramente que é exatamente essa abordagem militar, em primeiro lugar, que manteve o país preso em um ciclo constante de crise, instabilidade e pobreza. Por outro lado, a Índia agora vê um Paquistão modernizado nuclearmente e apoiado pela China como uma ameaça ainda mais perigosa do que antes. Estrategistas indianos têm que considerar seriamente a possibilidade de que, em conflitos futuros, o Paquistão possa se sentir confiante o suficiente atrás de seu novo escudo nuclear para agir de maneira muito mais agressiva. Talvez até ousando lançar armas nucleares táticas logo no início para impedir um avanço indiano. Essa é uma perspectiva aterrorizante. Mesmo que seja limitado, seria o primeiro uso de armas nucleares em guerra desde 1945 e poderia facilmente se transformar em trocas maiores. Oficiais americanos, há muito tempo, estão preocupados com a segurança nuclear do Paquistão, especificamente com a possibilidade aterrorizante de que as armas nucleares paquistanesas possam cair nas mãos de extremistas ou serem usadas imprudentemente durante uma crise. Agora, com a China abertamente alimentando a expansão nuclear do Paquistão, isso complica severamente os esforços internacionais de não proliferação. Os Estados Unidos da América não podem pressionar efetivamente o Paquistão sobre segurança nuclear sem confrontar diretamente a China. Mas, enquanto os Estados Unidos da América continuarem a fortalecer os laços com a Índia, Pequim não vê razão para ajudar a conter o Paquistão. Tornou-se um ciclo geopolítico bagunçado. Os Estados Unidos da América se associam mais de perto com a Índia. A China responde armando o Paquistão. A Índia, então, redobra sua aliança com os Estados Unidos da América e o ciclo continua a se intensificar. Até mesmo os líderes europeus, historicamente distantes dos conflitos do sul da Ásia, estão cada vez mais preocupados com o alcance da China no Paquistão. A OTAN, pela primeira vez em anos recentes, rotulou oficialmente a China como um desafio sistêmico, reconhecendo que as ambições globais da China poderiam desestabilizar regiões muito além da Ásia Oriental. Uma crise nuclear no sul da Ásia, especialmente uma desencadeada pela proliferação agressiva da China, certamente se enquadraria nas preocupações da OTAN. Há sempre essa possibilidade assustadora. Um pequeno, mas real medo de que material nuclear possa de alguma forma cair nas mãos de terroristas, especialmente considerando os problemas de segurança interna do Paquistão e grupos extremistas operando livremente dentro de suas fronteiras. Mas talvez a maior ironia de tudo isso, e a mais triste tragédia humana, seja que os líderes do Paquistão justificaram a construção de suas armas nucleares e os massivos gastos militares em nome da segurança nacional e sobrevivência. Mas hoje, o cidadão paquistanês médio se sente menos seguro do que nunca. Preso entre constante dificuldade econômica, inflação disparada, desemprego e violência diária de ataques terroristas. Em vez de proporcionar segurança, esses investimentos militares intermináveis apenas empurraram o país para uma crise ainda mais profunda. É como se a lição que o Paquistão tirou da Operação Sindur não fosse para resolver por que eles continuam entrando em conflitos e finalmente estabilizar seu país, mas sim para acumular armas ainda mais poderosas para que não percam a próxima luta. E assim, o ciclo de hostilidade continua girando. Agora, ele é supercarregado pelo enorme apoio militar da China. Enquanto isso, a Índia enfrenta seu próprio dilema. Como eles podem efetivamente dissuadir um Paquistão armado nuclearmente e cada vez mais agressivo, apoiado pela China, sem serem arrastados para uma corrida armamentista exaustiva e que drena o orçamento? A Índia certamente não quer gastar dinheiro infinito tentando igualar cada nova compra paquistanesa. Mas, ao mesmo tempo, a Índia também não ficará parada. Se o Paquistão receber caças stealth, a Índia naturalmente acelerará seus próprios programas de caças stealth e investirá ainda mais em armas avançadas, como os sistemas russos S-400, ou possivelmente até mesmo os F-35 americanos, ou os Su-57 russos algum dia.
Na verdade, recentemente, a Grã-Bretanha e o Japão convidaram oficialmente a Índia para se juntar ao Programa Global de Combate Aéreo, ou Global de Combate Aéreo, programa, uma grande parceria com o Reino Unido e a Itália, com o objetivo de desenvolver um avançado jato de combate de sexta geração. Claramente, a Índia já está respondendo a essas ameaças. E se o Paquistão continuar aprimorando rapidamente seu arsenal nuclear, a Índia inevitavelmente sentirá pressão para melhorar suas próprias capacidades de dissuasão nuclear também. Antes que você perceba, a Índia e o Paquistão podem se encontrar presos no exato mesmo ciclo perigoso que prendeu a América e a União Soviética durante a Guerra Fria. Uma corrida armamentista interminável e angustiante. Mesmo que nenhum dos lados realmente queira guerra, cada nova crise ainda se tornará mais perigosa, porque armas avançadas significam ataques mais rápidos, ataques mais furtivos e muito menos tempo de reação, dando aos líderes quase nenhum espaço para recuar da beira de uma escalada catastrófica. Em resumo, estamos testemunhando a China reescrever completamente a estrutura de segurança de uma região inteira, e definitivamente não de uma boa maneira. Agora você entende por que o recente relatório do Pentágono, que classifica a China como a maior ameaça global, não estava exagerando. A partir de agora, o mundo estará observando cada tensão entre Índia e Paquistão com uma ansiedade renovada. Cada ataque terrorista, cada confronto na fronteira, levanta a mesma preocupante questão. A próxima Operação Sindur sairá completamente do controle? Um erro de cálculo, apenas um ataque a mais, e poderíamos de repente nos encontrar enfrentando algo inimaginável como a Terceira Guerra Mundial.